Amados, a graça e a paz de Cristo seja com todos vocês. Mais um vídeo aqui pelo canal Evangelho Sem Fermento. Hoje trazendo um assunto polêmico, um assunto muito debatido, né, entre os cristãos pentecostais e os tradicionais e entre algumas outras pessoas que são estudiosos das Escrituras Sagradas, né? Como o título do vídeo já diz, né? Falar em línguas, heresias e verdades. O que acontece? A gente vai bater um papo aqui e todo papo que é batido aqui no Evangelho Sem Fermento é sempre à luz das Escrituras Sagradas, sempre à luz da Bíblia Sagrada. E a gente vai estar lendo um texto aqui do apóstolo Paulo, uma tratativa completa do assunto. Eu costumo usar a frase que muita gente já conhece, texto sem contexto vira pretexto para heresia. E eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns vídeos sobre assim, de pessoas que são crentes saudáveis na fé, são pessoas que realmente fazem estudo das Escrituras Sagradas com seriedade, divulgam a palavra do Altíssimo com seriedade, com temor, e vocês vão poder comparar o que eu estou falando com o que dizem esses homens que são saudáveis na fé, com relação à temática, né? Falar em língua. Hoje em dia a gente sabe que o crente pentecostal ele usa muito essa questão de falar em língua no intuito de querer parecer ser mais do que os outros, né? O cara fala lá os barabassura, barabacanta dele na igreja. Não sou contra a pessoa, sou contra a distorção das Escrituras Sagradas. Eu aqui sempre vou bater nessa tecla de que somente as Escrituras, eu não preciso do livrinho do fulano, do cicrano, do bertano para poder me dar um direcionamento, né? A minha bússola é essa daqui. Minha bússola é as Escrituras Sagradas. Vou estar sempre trazendo assuntos com base no que está escrito. E aqui hoje a gente vai fazer uma leitura de uma das cartas de Paulo, né? No 1 Coríntios, capítulo 14. A gente vai ler o capítulo inteiro porque o capítulo trata a respeito todo do assunto. Não adianta eu pegar um versículo e ler e falar aqui, ó, tá vendo? Igual eu já vi e já me deparei com pessoas tentando fazer isso comigo. Aqui, ó, isolar um versículo do capítulo 14 para dar base para a emoção da pessoa. A gente sabe que o ser humano ele é dotado de emoções. E muitas vezes as nossas emoções nos levam a quê? Ao erro, ao engano, ao pecado, tá entendendo? Nos leva à distorção das Escrituras. E aqui a gente não vai agir com a emoção, aqui a gente vai agir com a razão. A gente vai agir com o que está escrito, com o que realmente diz a respeito ao assunto. Vamos fazer a leitura. 1 Coríntios 14, partindo do verso 1. Segue a caridade, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala em língua estranha não fala a homem senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistério. Vamos dar uma pausazinha aqui. Primeiramente, procurar com zelo os dons espirituais. Com zelo o quê? Com cuidado. Tá entendendo? Os dons espirituais. E Paulo já diz, principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua estranha não fala a homem, senão a Deus. Tem gente que pega esse versículo aqui e diz aqui, ó, tá vendo? Quem fala em língua tá falando a Deus, não tá falando a homens. E a gente vai continuar lendo o texto e vocês vão ver o que Paulo tá falando. Não fala a homem, senão a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistério. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós falem em línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, e a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Aqui o negócio já começa a ganhar luz. A não ser que a pessoa fale em língua e também a interprete para a edificação da igreja. Então, não adianta falar em língua, falar uma palavra estranha ali e ninguém saber o que significa. Então, você não tendo o significado do que você está falando, não fale. Essa aqui é a recomendação dele.
e a gente vai continuar. Eu quero que todos vós faleis em outras línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também as interprete para que a igreja seja edificada, né? E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria? Se vós não falasse ou por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Ele já está perguntando, se eu for falar com vocês falando em outra língua, o que vai adiantar se eu não for falar de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja citara, aqui ele está fazendo uma citação, as coisas inanimadas, as coisas que não são objetos, né? Aí ele dá o exemplo de instrumentos musicais. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja citara, não formarem um som distinto, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a citara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Se a corneta der um som desconhecido, quem é que vai se preparar para a batalha? Ninguém. Assim, também vós, se com a língua não pronunciares palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que diz? Você pronunciar uma palavra que não seja inteligível, que não seja... A palavra inteligível significa uma palavra de entendimento. Se você for buscar no dicionário, vai estar escrito que uma palavra inteligível é algo escrito de forma não legível ou de impossível interpretação. Então aqui você vê que ele está falando. Assim também vós, se a língua não pronunciar palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que diz? Porque estareis como falando ao ar, como falando ao vento. O que é falar ao vento? Jogar a conversa fora, falar besteira ou falar nada, certo? Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo. Aqui, eu estou usando uma linguagem João Ferreira de Almeida, mas no lugar onde está línguas estranhas, está idiomas, tá entendendo? E a gente vai fazer uma ponte com outro texto aqui para vocês verem que a Escritura Sagrada, ela não mente e não se contradiz. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significado. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele quem fala, e aquele que fala será bárbaro para mim. Espera aí, ele já está dizendo aqui, será bárbaro em que sentido? Bárbaro eu serei ignorante, né? Porque o termo bárbaro é de quem comete barbaridade, ou barbárie, né? São pessoas de ignorantes, sem conhecimento. É porque para você cometer uma barbaridade, você tem que ser uma pessoa sem inteligência, sem amor, sem, né, essas coisas. Aí aqui ele diz que mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele quem eu falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também, vós, como desejais dons espirituais, procurai soberjar neles para a edificação da igreja. Procura crescer no dom, mas para a edificação da igreja. Então não adianta eu receber um dom de língua se não for para a edificação da igreja. Eu falar um monte de palavra lá sem sentido, a qual ninguém entende, e isso aí não está edificando a ninguém. Tudo que é feito no corpo de Cristo, tudo que é feito na igreja é para a edificação do corpo. Se for para a edificação de um só, uma questão exclusiva, então aquilo ali deveria ser feito isoladamente. A pessoa se isola e fala em língua só para ela. E você vai ver que o texto vai dizer isso. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Ora, com o espírito, orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento, com sabedoria. Então, peraí, se eu oro em língua, o meu espírito ora bem. Mas por quê?
eu estou orando em outra língua, outro idioma, na qual eu entendo o que eu estou falando, porque eu não vou pronunciar palavras das quais eu não entendo, certo? A não ser que haja quem interprete. É justamente o que é um intérprete? Um intérprete de língua, não de língua. O termo palavra estranha, língua estranha aqui, não é o termo exato. É o termo língua se referindo a idioma. Não está se referindo à língua de anjo, até porque de capa a capa das Escrituras Sagradas você não encontra falar de língua de anjo, não. A gente vai continuar a leitura aqui. Também ora com entendimento, tá? Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Quer dizer, adianta eu cantar uma música em um outro idioma da qual eu não sei o que a música está dizendo? Talvez eu esteja pronunciando até uma heresia, uma besteira. Então, o texto já está dizendo que se eu orar em língua, eu tenho que orar com entendimento. Eu não posso ficar infrutífero, certo? Tem que ter fruto. Se eu cantar, eu tenho que cantar com entendimento. Então tem que ser para produzir fruto. Eu vou louvar um cântico na igreja, se for em um outro idioma, seria bom que alguém tivesse, a interpretação daquele idioma que eu estou cantando, para poder ser feita a edificação de todo o corpo. De outra maneira, se tu bem disseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto? Amém. Quer dizer, se tu bem disseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto o amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes. Eu estou aqui falando em língua, o cara que está do meu lado está escutando, ele não é crente, ele está visitando a igreja, e como que ele vai declarar amém sobre a ação de graça que eu estou dizendo em outro idioma? Então, eu não deveria fazer isso para poder não gerar uma confusão na cabeça dele. Porque realmente tu dás bens, as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Então, o apóstolo Paulo fala, dou graça porque eu falo em língua mais do que vocês, porque Paulo tinha o dom de falar em outros idiomas. Paulo não precisou estudar numa escola de idioma para poder falar outros idiomas. A ele foi dada essa capacidade pelo Altíssimo, porque ele pregaria em vários lugares e ele lidaria com pessoas de idiomas diferentes. Entendeu? Então ele fala, mas quando eu vou ter com vocês, eu prefiro falar 2 ou 3 palavras de uma forma que vocês entendam do que falar num idioma que vocês não vão entender. Irmãos, não sejais menino no entendimento, mas sedes menino na malícia. Não seja menino para entender, mas seja menino na malícia. Não seja, porque a criança, ela não é maliciosa, ela não tem maldade. Então, no que diz respeito a ter malícia, maldade, seja como as crianças. Mas no que diz respeito a entendimento, seja adulto. Aí ele vai dizer, mas seja adulto no entendimento. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas, entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, algum indouto ou infiel entrar, de todo é convencido, e todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Então a gente vê hoje na igreja moderna, na igreja pentecostal, as pessoas falarem línguas. Tem pessoas que estão indo lá visitar a igreja e não estão entendendo nada. Está entendendo o que está acontecendo ali? Não tem quem interprete, não tem alguém para poder dizer, ele está falando isso, isso e isso, não. E o sinal de língua não é para os indoutos, não é para os fiéis. Então, se na igreja só está o povo que congrega junto ali, se
se torna desnecessário falar outra língua, a não ser que tivesse alguém ali, um americano, um italiano, um francês, seja lá o que for, para que falasse na língua dele e ele interpretasse, ele pudesse dar ação de graças também pelo que está sendo falado. Desculpa. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por um ou dois, quando muito três, e por sua vez haja intérprete. Quando fizer, faça um, dois ou no máximo três, mas se houver intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Hoje em dia a gente sabe que o assunto não é esse, mas a gente sabe que hoje nas igrejas se levanta pessoas profetizando e ninguém julga a profecia, tá entendendo? Às vezes a profecia ela vem meio aquela coisa meio obscura, Deus está falando para você e tal. Não, você sabe o que é, meio que aquela coisa sem pé sem cabeça, tá entendendo? E ele não é Deus de confusão. Quando ele realmente revela, ele revela, igual aconteceu com os profetas no passado. Os profetas diziam, vai acontecer isso, isso e isso, e acontecia, porque a profecia realmente vinha do Altíssimo. Hoje os homens estão fazendo mau uso do dom de profecia, profetizando do seu próprio coração, assim como diz lá no livro de Isaías. Mas a gente vai continuar aqui. Mas se outro que tiver assentado, mas se a outra que tiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E o espírito dos profetas estão sujeito aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, o que você abrir a boca para você dizer, não, ninguém tomou a sua boca para dizer não. Você está falando porque você quer. Tá entendendo? Então, a boca do profeta está sujeita ao profeta. Ele não vai abrir a boca para dizer algo contra a vontade dele próprio, não. Tá entendendo? Então, muito cuidado na hora de dizer assim, Deus mandou falar, Deus isso, tenha certeza do que você está falando. Mas em cima o texto está dizendo, para que a profecia, o profeta seja ali colocado à prova. Entendeu? Para que seja julgado a profecia. Hoje em dia não tem isso. Hoje em dia a pessoa julga. E se o outro for retrucar no que ele está falando ali, é até interrompido, é proibido de falar. Tá entendendo? E não é assim que funciona, não. Paulo está trazendo aqui o contexto de como se usa o dom de língua, como se usa o dom de profecia, e a gente vai continuando aqui. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Como em todas as igrejas dos santos, as mulheres estejam escaladas na igreja e tal, aqui ele já entra numa outra questão. Mas deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa a respeito. Cadê? Mas se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus maridos, tá? Porventura saiu da voz da palavra, se alguém cuida de ser profeta espiritual, reconhece. Por enquanto aqui, através desse texto aqui, a gente já observa como é o culto feito com ordem e decência. Fala em língua, tem que haver quem interprete. Não havendo quem interprete, se cale. Os instrumentos, eles dão um som e você sabe qual é a música que está sendo tocada, porque o som não é um som inteligível, é um som audível, um som legível, algo interpretável. Agora, as palavras que são proferidas hoje como dom de língua não tem nada a ver com o que a Escritura diz. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vai deixar muito bem claro como funciona essa questão também de falar em língua. A gente vai observar aqui, vamos abrir rapidinho aqui em Atos dos Apóstolos. Estava nem previsto eu abrir esse texto, mas é bom a gente trazer de forma completa para poder que ninguém se sinta agredido. Aqui a finalidade não é
atacar a fé de ninguém. A finalidade aqui é aprender das Escrituras Sagradas, porque só ela é a nossa base. Qualquer coisa que sai fora desses 2000 anos de escrito que tem aqui, é heresia. Aqui, ó, Atos capítulo 2. Os crentes se intitulam pentecostais por causa disso aqui. Mas vamos entender o que o texto diz a respeito de falar em línguas. Cumprindo-se o Pentecoste, cumprindo-se 50 dias, que foi mandado, que penta significa, né, 5, ali 50, né, no caso, 50 dias. Cumprindo-se o Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, veio um barulho, não veio um vento, veio um som, como de um vento veementemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Realmente, aqui a gente observa que foi mais de uma língua. O Espírito Santo concedia que falassem em outras línguas, cada um, né, segundo a vontade do Espírito. Em Jerusalém estavam habitantes, judeus, varões religiosos de todas as nações que está debaixo dos céus. Opa, peraí, tinha gente de todas as nações debaixo dos céus, então tinha gente que falava de todas as línguas ali naquele lugar, né? E ocorrendo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um ouvia falar em sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Por que não são galileus? Porque a região da Galileia não tinha muita gente culta não, que falasse em inúmeros idiomas. Então para eles aquilo ali seria uma surpresa imensa. Ué, mas peraí, não são todos esses galileus que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Quer dizer, era um povo que foi disperso de Israel, de Jerusalém, foram morar em outros lugares e, quer dizer, eles não falavam aquele idioma, mas eles eram parentes de pessoas, até porque eles subiam ali para Jerusalém por ocasião festiva. Tá entendendo? Porque eles são muito adeptos às festividades bíblicas. Então ali tinha gente de todas as nações, mas que eram pessoas tementes ao Criador. Então eles foram ali se reunir e aconteceu esse evento do Pentecoste, né? Portanto, Imedos, Elamitas, os que habitam na Macedônia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e as partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Prosélitos, né, o que não é judeu, mas se circuncidou, para poder viver debaixo da lei. Isso é um prosélito. Cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua, em nossas próprias línguas, falar as grandezas de Deus, e todos se maravilhavam e estavam surpresos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? Outros zombavam, dizendo: estão cheios de mosto, já estão embriagados, né? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vocês pensais, sendo esta a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também o meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes
de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Cristo, o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presencia de Deus, tomando-vos o crucificaste e mataste pela mão dos injustos, ao qual Deus ressuscitou. Aqui já entra numa outra questão, mas aqui a gente já consegue observar o seguinte: haviam homens de todas as nações debaixo do céu no Pentecoste. As maravilhas do Criador foram faladas naquele lugar. E qual era a finalidade? Que cada um saísse dali e voltasse para suas nações, fazendo o quê? Contando as maravilhas que o Criador dos céus e da terra fez, né, naquele lugar. E foi assim que aconteceu. Hoje todas as nações já ouviram falar de Cristo, já ouviram falar do Pentecoste, né, do derramamento ali daquela porção do Espírito sobre aqueles homens. E apóstolo Paulo, posterior a isso, vai falar ali sobre essa questão do falar em línguas. Ali em Corinto tinha realmente pessoas de vários idiomas, né, que iam para aquele lugar. Então havia essa necessidade sim do falar em línguas, mas para os que não eram do idioma. Então, se eu falo português, eu estou na igreja, eu estou responsável por trazer uma palavra hoje. E tem pessoas de outro idioma ali, tipo, vamos supor que tem um americano. Se eu tiver algum domínio de inglês, eu vou falar inglês. Tá entendendo? Para que aquele americano também seja edificado. Porque não acredito que numa congregação onde só tenha brasileiros e tenha um americano, esse americano tenha que ser excluído da pregação, da exortação, da edificação do corpo de Cristo. Não é dessa maneira. Então, se eu tiver alguém ali que interprete, a pessoa vai interpretar. Se eu tiver o dom de falar em outra língua, outro idioma, eu vou falar em outro idioma, e alguém que tenha o dom de interpretação vai interpretar para que a palavra chegue até aquele americano que está presente ali. Agora, esses barabassura, barabacanta, essa coisa aí, não tem nada a ver com o dom de línguas citado nas Escrituras Sagradas. Sempre vou falar isso. E aqui, ó, qualquer um que quiser vir debater o assunto, Escritura Sagrada, Bíblia, língua, o termo língua estranha não se refere à língua estranha, tipo de língua do céu, língua do anjo, não. Se refere à língua estrangeira, a outro idioma. Como a gente viu, deixou bem claro aqui. Se você pegar outras versões bíblicas que são mais confiáveis do que essa daqui, você pega uma NVI, uma King James, né? Outras versões aí, você vai observar que o texto é bem explícito com relação a idioma e não tem nada a ver com língua de anjo. O único texto em que o apóstolo Paulo fala sobre língua de anjo é quando ele fala sobre ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens. Ainda que, suponhamos, se porventura, ele não está fazendo uma afirmação que existe língua de anjo, até porque, aqui ó, mais uma vez, 2000 anos de história, aonde está escrito aqui que os anjos falavam em alguma outra língua diferente com os homens? Não, eles se comunicavam com os homens na língua daquele homem. Então, se um anjo vier para entregar uma mensagem para mim do Altíssimo, ele vai falar no idioma em que eu entenda. Tá entendendo? Ele não vai falar num idioma em que eu não entenda. Então não existe uma língua que é falada só no céu. Não existe um texto bíblico que cite isso. O único texto que chega mais próximo disso é Paulo falando ainda que, se porventura. Então, meus irmãos, o que é falado hoje... Assim, eu vou fazer uma recomendação aqui para os irmãos a respeito de uns vídeos. Eu vou deixar na descrição alguns links de vídeo, de canais de pessoas que são saudáveis na fé com relação às Escrituras Sagradas. Tem o canal aqui do Iago Martins, que é o 2 Dedos de Teologia. Ele trata também do assunto, traz uma riqueza de detalhes
a respeito da questão. Tem o Rodrigo Silva, que é um historiador, né, um arqueólogo, também vai falar sobre essa questão, vai contar da experiência dele. Ele, inclusive, nesse dia que ele conta da experiência dele a respeito do dom de língua, dom espiritual, ele está numa igreja pentecostal e ele pede desculpa, perdão aos irmãos, mas ele vai falar baseado no conhecimento das escrituras e no que aconteceu com ele. O fato dele nunca ter falado um outro idioma e ter tido a oportunidade de pregar num outro idioma. Ele traz um intérprete ao púlpito e ele fala em inglês, e quando ele termina, né, que o rapaz faz a tradução simultânea, ele fala: eu nunca fiz curso de inglês, eu nunca me matriculei num curso. E ele fala inglês. Por quê? Porque o Espírito concedeu a ele que ele se comunicasse, uma vez que ele já viajou outros países e ele havia necessidade. Se a finalidade dele era comunicar o Evangelho, ele teria capacidade através de outro idioma. Tem o Rodrigo Silva, tem o Paulo Júnior, são pessoas que realmente são crentes saudáveis, crentes Bíblia. Não é crente, meu pastor falou, fulano falou, eu ouvi dizer, não. Aqui eu também vou sempre trabalhar dessa maneira. Não é eu ouvir falar. Qualquer crente que fala assim: eu tenho um dom de língua, mas esse dom de língua é mal utilizado, é utilizado no lugar errado, ou então as palavras são ininteligíveis, são palavras sem nenhuma interpretação. Então você observa que tem alguma coisa errada. Eu anotei até alguns nomes aqui. Tem os crentes pentecostais, né, que não gostam de ler Bíblia, a gente sabe muito bem disso. Isso em toda a igreja tem, mas o povo pentecostal parece que está mais sujeito a ser enganado do que o povo das outras igrejas. E eu falo isso com propriedade porque eu já passei em algumas igrejas pentecostais e eu observo realmente que eles estão mais sujeitos. Eu escutei há muito tempo atrás um relato de um homem que foi na igreja para poder saber como que estava a atenção do crente pentecostal, e ele, durante o culto, ele teve uma oportunidade, foi e começou a falar: estou vendo um homem de branco vindo, está passando ali pelos varões, pela varoa, está passando no ministério de louvor, e está todo mundo, glória a Deus, aleluia, aquela coisa toda, aquele alvoroço. Aí ele está vindo, está passando aqui agora perto dos irmãos, não sei o que, todo mundo, glória, e aquele movimento todo, e de repente ele vira e fala assim: Deus está falando que esse homem de branco que está passando pela igreja é Satanás. Aí, conclusão, a igreja inteira se calou. Sabe por quê? As pessoas estão dando glória a Deus e aleluia baseado em algo que está sendo falado, mas sem ter a real certeza. Eu não posso simplesmente dar glória a Deus e aleluia pelo que um homem está falando se eu não colocar aquilo à prova. Entendeu? Provar se os espíritos procedem de Deus. Todo espírito que não confessa que Cristo vem em carne não procede de Deus. Então, a gente sabe que o apóstolo Paulo foi colocado à prova, outros, né, cristãos também genuínos foram colocados à prova com relação ao que é falado. Já escutei muito pregação de Marco Feliciano, Camila Barros, mas hoje em dia não escuto mais justamente por causa disso. Porque o Marco Feliciano, ele costuma usar um jargão que ele diz assim: crente que não faz barulho está com defeito de fabricação. Não, o crente não está com defeito de fabricação, não. Ele foi fabricado perfeito. Só que ele deu defeito no meio do caminho, quando se deparou com homens igual a Marco Feliciano, que mistura o santo com o profano, porque hoje em dia é um homem envolvido no meio político, e a gente sabe que o meio político é profano. Para você ter hoje em dia um cargo político, você precisa se dobrar às coisas que o sistema político oferece, e o sistema político o que ele oferece é contra as escrituras sagradas, é contra o evangelho, entendeu? Então está se misturando. Ele tem essa coisa de mandar as pessoas dar rajada de língua estranha. Não sei o que isso significa. 2000 anos de escritura sagrada, você não vê o apóstolo Paulo falando, ele sai falando em língua estranha aí, não sei o que e tal. Você não escuta. A Camila Barros, também já escutei muita pregação dela. Ela é uma pessoa muito, como que eu posso dizer, ela tem um bom poder de comunicação, ela tem aquele jeito explosivo dela, embora também, tipo assim, gritar, falar alto, ou ser contundente, incisivo
na hora de transmitir uma palavra, isso não torna a palavra mais ou menos poderosa. A palavra de Cristo, a Escritura Sagrada é poderosa, sim, ela por si só. Não é o meu grito, a forma que eu transmito ela, que vai dar mais ou menos impulso para ela na pregação. E é uma pessoa também que costuma falar uns barabassura lá, umas coisas, umas palavras estranhas que ninguém entende. E se um dia ela, Marco Feliciano e outros que fazem isso também escutarem, verem, assistirem um vídeo meu e quiserem assim rebater o que eu estou falando, sem problema nenhum. A gente senta e a gente faz um vídeo, uma live, seja lá o que for, para poder debater o assunto. Porque o que eu estou trazendo aqui é somente, só as Escrituras, só a Bíblia Sagrada. Então, se só isso aqui não é o suficiente, o que vai ser suficiente para poder edificar o corpo de Cristo? Essas palavras esquisitas que o povo está falando aí, e tem muita gente, muito crente genuíno que está dentro dessas igrejas, ou então que ouve pregações dessas pessoas e ficam se perguntando: caramba, eu queria ter o dom de língua, eu queria ser igual a fulano, eu queria ser igual a ciclano, bertano, só que essas coisas não estão sendo trazidas dentro das Escrituras, não mesmo. Está aqui as Escrituras para comprovar. Eu tenho anotações aqui de inúmeros passagens bíblicas que falam a respeito do assunto de falar em língua. Está se dizendo idiomas, não está se dizendo língua estranha, como algo que só quem é espiritual recebe, não. Negativo. Entendeu? Se eu tiver interesse de ir para um outro país e eu não falo outro idioma e me for ofertada a oportunidade de pregar para alguém que precisa, o Criador dos céus e da terra, ele vai me capacitar a transmitir as maravilhas dele no idioma da pessoa, sem problema nenhum. Já escutei relatos: o homem durante o culto levanta e vai e entrega uma profecia para outro homem, e fala com ele ali e volta e senta. E de repente no final do culto, a família desse rapaz que recebeu a profecia foi falar com o outro, falou assim: poxa, você vai lá entregar a profecia para ele, legal, você fala inglês? Ele falou assim: não. Ele falou assim: ué, mas ele não fala português, que ele é um parente nosso que veio dos Estados Unidos e veio visitar a igreja. Ele não fala português, então como que ele entendeu o que você dizia? Ele falou assim: não sei. Quer dizer, o Criador dos céus e da terra capacitou o homem lá levar a mensagem. Nem o homem sabe se ele falou em inglês para entregar a profecia ou se o outro interpretou o português para poder receber a profecia. Tá entendendo? Só que um era americano que não entendia português, outro era português que não falava inglês. Então, aí sim a gente reconhece que o poder do Altíssimo se manifestou naquela profecia. Agora, do jeito que está sendo usado hoje em dia, irmãos, negativo. Esse é aquele vídeo que o crente pentecostal dá dislike, ele vai lá e fala para o pastor que é mole, o cara lá falou isso, e o pastor ele está falando besteira, mas o pastor não vai abrir a Bíblia para você. Mas você tem a oportunidade aí, vou deixar na descrição vídeos de pessoas saudáveis, vou deixar a passagem que, anotadinha ali para poder você estar fazendo a leitura, mas leia as Escrituras. O que o Juquinha, os fulano, cicrano, bertano falou não vale, vale o que está escrito aqui, entendeu? Fica na graça e na paz de Cristo, até o próximo vídeo.